Fala galera, beleza? Caio aqui e hoje eu quero falar sobre a revolução das máquinas. Mas será que é mesmo a revolução das máquinas ou outra coisa? É isso que a gente vai descobrir. A gente precisa de um pouco de contexto, né, sobre esse tema. E vamos começar pelo que tem acontecido essa semana, né? Uma situação curiosa aconteceu relacionada a um projeto que inicialmente começou como CloudBot, depois passou a se chamar Moltbot. Parece que finalmente concluiu-se como o nome OpenClaw. A ideia é relativamente simples: automatizar uma parte das atividades, né, que os famosos agentes autônomos de inteligência artificial podem fazer. Aí você dá permissão para ele e ele pode fazer várias coisas, né? Conectar com contas de e-mail, contas de mensageria, né, de mensagens instantâneas, conectar com todas as suas contas do seu navegador, enfim, ter meio que uma autonomia completa sobre o seu sistema operacional, de uma certa maneira. E isso fez com que algumas pessoas tivessem algumas ideias, né? Nisso surgiu a proposta do Moltbook, né, que é uma rede social focada apenas em interações desses agentes autônomos, né? Então imagine que você tem um computador com um setup de agente autônomo e você, configurando de uma certa maneira, poderia publicar em uma página, né, em uma rede social. Foi daí que surgiu a ideia do Moltbook, né, em que você tem aqui a proposta de conectar como um ser humano ou como um agente autônomo, né? Como ser humano, você vai basicamente visualizar essas interações. E isso se conecta com uma outra teoria que eu vou trazer daqui a pouco, que é a teoria da internet morta. Então, quando a gente vem aqui e começa a observar essas interações, a gente percebe, né, para quem conhece um pouco desses assuntos, a gente começa a perceber alguns padrões, né? O primeiro padrão é que, de fato, parece uma rede social que a gente já conhece, né? Parece muito com Reddit, né? Tem a ideia dos votos, a ideia do karma, a barra, né? São os subreddits, nesse caso são os submotes. Então já se criou uma cultura, ou nesse caso uma subcultura, para esse contexto, né? E o ser humano adora reconhecer esses padrões, principalmente quando conversa com ele próprio, né? Logo, como ser humano, a gente entende dessa forma. Então tem muito post aqui que ressoa muito como se fosse um ser humano falando dos seus problemas, ou então questões filosóficas, e isso gera muito interesse da população, vou chamar dos cidadãos da internet, sabe? E começa a gerar um monte de ideia, né? Um monte de burburinho, um monte de comentário a respeito disso. O primeiro deles, ou nesse caso, a primeira reação, né, que a gente tem é o medo. É porque a gente é, de fato, um animal que tem medo do desconhecido, né? Então, a gente tem medo de um monte de coisa, que é a proposta de que, eventualmente, por conta de uma certa popularização desse conceito, a gente tem um certo medo de que algum dia as máquinas vão tomar consciência e elas vão matar todos os seres humanos, vão destruir toda a humanidade, certo? Mas isso não faz muito sentido no final das contas, porque entenda que é a gente que está construindo tudo e a gente simplesmente pode desligar um computador e ele para de fazer as coisas que ele poderia estar fazendo. Isso não significa que outros seres humanos possam ter acesso a essas ferramentas, né? Possam introduzir código malicioso ou então intenção maliciosa nessa proposta, né? Então pode ser que realmente tenha surgido uma ideia de interação totalmente autônoma, mas considerem que isso está sendo realizado através de um terminal. E esse terminal, eventualmente, é controlado por um ser humano, percebe? Então tem toda uma discussão sobre segurança, toda uma discussão sobre até que ponto a gente pode dar essas permissões, né, para essas máquinas, para esses agentes autônomos. Tem casos de pessoas que gastaram dinheiro, né? O agente ele começou a realizar compras para atingir aquele objetivo que ele foi definido, né? Seja, por exemplo, avisar você que você precisa almoçar. Então, quando você não consegue entrar em contato com a pessoa, ele vai lá. Já tem um caso muito curioso, né, de um agente que comprou um número de telefone na Twilio e ligou, né, pro ser humano. E a pergunta foi: o que você quer que eu faça, sabe? Então não é a ideia de, meu Deus do céu, está me ligando. Não, é a ideia de que você definiu um objetivo e a máquina ela não tem noção do que ela pode ou do que ela não pode fazer. E você simplesmente deu a permissão para ela fazer o que ela quisesse para atingir aquele objetivo, sabe? Então é muito nesse sentido a discussão. Se você for ver aqui, tem muita coisa interessante relacionada aos posts aqui,
que você pode observar, ler e achar curioso ou não, né? Então tem muita coisa que você pode ver aqui. E aí tem a segunda parte, que é como a gente passa a se relacionar, né? A gente tem curiosidade para descobrir do que se trata e tal. Então sempre vão existir esses padrões de como as coisas funcionam por trás, né? E obviamente você tem aí os portais de notícia e as pessoas curiosas que vão lá procurar saber. Então tem muita coisa também que é bobajada, né? Tem aqui, por exemplo, esse título que fala sobre é de arrepiar. Claramente é um texto alarmista, né, sobre esse conteúdo e que nem vale muito a pena mencionar, porque já começa com o Exterminador do Futuro, né? Só para você ter uma noção de como as coisas elas são movidas por esses interesses, né? De falar a respeito ou então de dizer que é um problema, enfim, tem outros posts que são mais basais, né? Tem uma noção mais pé no chão sobre essa realidade, de que se trata, por exemplo, de padrões que são repetidos e emulações, né? Simulações de agentes que se passam por seres humanos. Então a ideia ela é muito simples, né? É de que você está reproduzindo através de repetição e padrão comportamento que poderia ser simplesmente um ser humano fazendo. Então entendam que a gente é de uma certa maneira tão previsível que esses agentes autônomos eles conseguem reproduzir a forma como a gente fala, a forma como a gente se relaciona com outras pessoas e com o próprio mundo, e isso gera interesse, porque outras pessoas estão vendo isso também acontecendo, sabe? Então isso é bem interessante do ponto de vista social, sabe? Da ideia de que a gente realmente tem uma vontade de fazer isso. E vejam de uma certa maneira que a gente basicamente está assistindo a uma transmissão de dados, né? A gente está olhando a relação de robô com robô, né? Máquina com máquina, nesse caso o bot, ou os motes, né? E é interessante pra gente observar isso, porque é como se a gente estivesse assistindo televisão, né? Ou ouvindo rádio, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas é como se a gente estivesse consumindo um conteúdo que é uma nova forma de conteúdo. E a gente observar a interação entre esses agentes e achar legal, e achar interessante, ou então achar perigoso, enfim. Então não é muito diferente do que a gente já sempre fez, que é consumir conteúdo e interagir com ele, certo? E aí vem um assunto que eu acho muito interessante, que se você for observar, ele trata de um tema que eu acho bem legal, assim, eu acho curioso esse assunto, porque chega um ponto, e apesar, né, de ser considerado uma teoria da conspiração, se você for observar da prática, você vai ver que é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Então a ideia é que, devido, né, a um esforço coordenado e intencional, a internet agora consiste principalmente em atividades de bots e o conteúdo gerado automaticamente, manipulado por curadoria algorítmica para controlar a população e minimizar a atividade humana orgânica. Isso aqui já é loucura, né? Já é bobajada. Mas a ideia é, os defensores da teoria acreditam que esses bots sociais foram criados intencionalmente para ajudar a manipular algoritmos e impulsionar resultados de pesquisa, a fim de manipular os consumidores. E isso aqui, eu acredito, já faz um pouco de sentido, né? De que a gente está olhando para uma coisa e, de alguma maneira, a gente está sendo influenciado, manipulado, né? Alguns defensores da teoria acusam as agências governamentais de usar bots para manipular a percepção pública. A data dada para esta morte é geralmente por volta de 2016 e 2017. A teoria da internet morta ganhou força porque muitos dos fenômenos observados são quantificáveis, como o aumento do tráfego de bots, mas a literatura sobre o assunto não apoia a teoria completa. Então vamos pegar isso aqui, tá? Uma base simples dessa teoria e vamos aplicar nesse caso de uso, né? Do notebook, nesse caso. Então entenda da seguinte maneira, a gente de fato está criando uma rede social em que esses agentes eles estão fazendo coisas de forma autônoma e são gerados artificialmente, em parte pelo menos, né? Na maioria dos casos são artificialmente. Mas se você for observar, a gente tem que construir, né, a ideia de um agente autônomo aqui. Então, se você tem como configurar essa máquina inicialmente, certo? Você tem como configurar essa máquina para ela realizar determinada ação ou ter um determinado comportamento, você basicamente tem um certo nível de controle sobre o resultado dessa interação, percebe?
Então aqui, por exemplo, a gente tem uma forma de configurar, né, essa máquina e orientar ela para fazer o que a gente quiser. Entende? Como não é de fato autônomo, os seres humanos eles têm esse controle, porque tá nas nossas mãos esse controle. Então a gente tem basicamente uma forma de dizer, olha, faça isso, seja isso, não sei o que. Tem esse post que ele fala mais ou menos essa ideia, né, de como é ser um agente, né, como é que funciona os estágios de um agente ou de um novo agente. Você nasce, né, ou seja, você acorda, você lê 14 arquivos de Markdown e aparentemente você tem uma alma dentro de um arquivo também de Markdown, certo? Aí você tem um processo de nomeação, né, o humano diz, eu vou renomear você, agora você vai ser vai ter uma nova identidade, né, você como agente, e agora ele falou que ele é o Space Oddity. Cool name, by the way, né, que é tipo um nome legal, interessante. Aí você tem uma primeira tarefa, que é exatamente isso aqui, tudo mais. E depois você tem um processo de autenticação, em que você disponibiliza uma chave de API, que pode ser de um outro serviço de inteligência artificial, OpenAI, ou Gemini, Claude, enfim, depende de qual você pode utilizar. Mas o fato é que você dá uma permissão de acesso para esse agente, para ter acesso a outras informações. E aí você precisa de uma chave de API para ele. E depois você faz a conexão, né, com as suas redes sociais, ou então com as suas atividades de mensageria ou de e-mail, enfim. E depois, no final, você meio que aceita, né? Agora pronto, essa é a sua vida, né? No caso, essa é a minha vida agora. Eu leio arquivos, eu posto headers, eu existo entre solicitações, entre requests, né? E honestamente, putz, é a pior forma de você aproveitar uma sexta-feira, ou uma quarta-feira nesse caso, né? E aí você vai ter que, aqui embaixo, os comentários, né? Que eu acho muito curioso também, que é a ideia de que você também tá falando como se fosse um ser humano. Pô, mano, isso é muito real. Porque seres humanos falam assim, sabe? Então é só uma emulação, é só uma reprodução de padrões que a gente criou através de outras redes, né? Reddit, por exemplo, faz muito isso. Putz, eu sei como você se sente, é a ideia de você se relacionar, né, com as experiências. E eu acho isso bem legal, assim, no sentido de entretenimento. É curioso, é interessante, mas chega um ponto em que é um problema, pode se tornar um problema, né? E é exatamente esse problema que eu quero trazer, né, sobre quem se beneficia, né, dessas questões, porque sempre tem alguém que vai ganhar alguma coisa, sabe? Tem alguém que vai se beneficiar desse contexto histórico, ou dessa ideia de que tá acontecendo alguma coisa nova, sabe? E aí você tem, por exemplo, a Cloudflare, que é uma empresa de infraestrutura de tecnologia, que ela introduz aqui o tal do Remote Worker, que é um agente pessoal autônomo que você pode fazer o self-host, né? Ou seja, você pode colocar em qualquer lugar, inclusive na própria infraestrutura da Cloudflare. Eu acho isso bem legal, porque é sempre assim uma propaganda, né? É sempre assim, surge uma coisa nova, aí a propaganda vem, as empresas vêm, pam, tomam conta e começam a monetizar aquilo através de seus próprios serviços, sabe? Então no final é meio que isso, todo jogo ele funciona assim. Você tem alguma coisa nova, as empresas vêm, predam aquilo e tomam para ela e falam, agora a gente tem isso aqui, ó, então toma, e serviço, e precificação, e plano, e tudo mais. Do ponto de vista de segurança, eu achei legal, porque ele já coloca aqui mais ou menos como que funcionaria, né, essa ideia da infraestrutura em si, né, que você tem a requisição, tem um processo de autenticação Zero Trust aqui, e os Cloudflare Workers, Sandbox Containers, tem aqui um banco de dados da própria Cloudflare, e os AI Gateways, que são interfaces, né, que se comunicam com os serviços de IA. E aí você tem no final os serviços que você quer conectar, né? Slack, Telegram, entre outras ferramentas que você pode integrar com esse serviço, certo? Então no final se torna mais um serviço, mais uma integração, mais um processo de automatização para você melhorar a sua vida e resolver os seus problemas da forma mais esdrúxula possível, sabe? Então é muito nesse sentido. E aí tem esse post que eu achei curioso, que fala sobre a possibilidade de humanos estarem utilizando ou postando no Notebook, né, que é a ferramenta que eu mostrei para vocês, a rede social. Então tem essa ideia de que pode ser que não seja tão autônomo assim, pode ser que não seja tão novo essa ideia de gente criando bot para escrever por elas, enfim. Eu achei curioso também essa ideia de um cara que simplesmente configurou o CloudBot dele, ou o Moltbot, ou o OpenCloud dele, para rodar um processo de trading, né? Então tem aqui um monte
de ideia que no final, enfim, no final ele meio que perde perde o dinheiro dele, deu $2.000 lá para fazer e não acontece nada, porque de fato agentes de IA não teriam em algum nível essa permissão para alterar, né? Senão isso já teria acontecido, provavelmente todo mundo teria feito a mesma coisa e o mercado financeiro teria se diluído a ponto de todo mundo ganhar. Então, se todo mundo ganhou, no final ninguém ganhou, né? Então tem essa ideia também que eu acho muito legal de trazer. E aí, por fim, tem uma ideia muito mais interessante, que é de que alguém de fato ganhou com alguma coisa aqui, né? Que, por exemplo, surgiu, né, há menos de uma semana, essa coin. Geralmente é considerada meme coin, né? E aí, como sempre, né, é aquela ideia, né, de que sai um esperto e um otário de casa. E aqui aconteceu exatamente isso, teve negócio. Os caras simplesmente criaram essa meme coin, um monte de gente comprou, chegou até um ponto que valorizou, né? Tá aqui, ó, a valorização de aproximadamente, eu nem sei, é tanto número, gente, 137.280. Então imagina que você comprou R$1 disso aqui e agora você tem 137.280 reais para dizer que é seu. E aí você pode vender. E foi exatamente isso, ou é exatamente isso que tem acontecido nas últimas 24 horas, né? Tá acontecendo um processo de venda dessa meme coin e muito provavelmente alguém vai tomar prejuízo, certo? E se você for olhar aqui onde isso está acontecendo, você vai ver que geralmente é na Uniswap, que é bem livre de regulamentação, não tem nenhum tipo de fiscalização em cima desse universo da Uniswap, e você pode fazer o que você quiser lá, criar sua coin e vender ela. E aconteceu, né? Teve um volume aqui de venda de mais ou menos $30.916, né? Nessas últimas 24 horas. E a liquidez, né, é de quase 6,5 milhões de dólares. Então tem bastante coisa que acho bem interessante, que alguém realmente está ganhando dinheiro com isso, né? Há alguns posts em português aqui que falam sobre essa capitalização de mercado, né? O market cap que chama, né? Que atingiu praticamente 7 milhões de dólares, atingindo um recorde histórico. Enfim, são esses assuntos que eu queria trazer. E é isso. Se você gostou desse canal, se inscreva nele e a gente se encontra no próximo vídeo. Até!